Meus irmãos, convido-os a abrir a Bíblia. Peço que não conversem, obreiros aqui no púlpito, a igreja, ninguém. Como sempre tenho pedido, para que estejamos sempre atentos à palavra de Deus e ao ensino que é proferido da parte de Deus, não minha, mas do Senhor. Então, com a Bíblia sempre aberta, aqueles que algumas vezes anotam, outros mais sempre atentos, mas com o espírito quebrantado para receber de Deus. A reverência da igreja é muito bonito, se irmãos observarem, ninguém anda, ninguém fica conversando, e isso tem que ser mantido, esse padrão de qualidade, em todo o ambiente em que nós estamos, como sempre tenho pedido. Tenho sempre pedido aos obreiros aqui no púlpito que seja exemplo para a igreja neste sentido, e os irmãos têm aonde se espelhar para a glória de Deus. Nós temos outros trabalhos em que é possível conversar enquanto se ensina, mas num culto como este é necessário uma postura. E quem concorda com isso, diga amém. 71 inicia com uma palavra de muita confiança. Este é considerado um dos salmos de lamento, e um salmo também conhecido como alguns outros, em que se faz uma oração pelos inimigos, para que Deus tome providência contra pessoas que se levantam contra a sua vida. E quando nós lemos do versículo 1 ao 4, nós encontramos o autor anônimo. Alguns confiam e acreditam que seja Davi, mas não há completa certeza disso. Até na versão corrigida aparece a epígrafe, dizendo que Davi confia em Deus e roga-lhe que o livre dos seus inimigos e o proteja, pois aqui há algumas frases muito parecidas com a de outros salmos de Davi. Confirmado que seja, esse aqui seria o último salmo dele, porque se vocês verem, o próximo já é o de Salomão, e depois o de Asaf, e assim sucessivamente. Os salmos de Davi estão nos dois primeiros livros. E aqui do verso 1 a 4, ele faz um grito, um apelo de fé, pedindo a Deus socorro, né? Mas não é um grito desesperado, porque enquanto clama, enquanto pede, ele vai descrevendo algumas características de Deus que mostra que é alguém que conhece Deus, que sabe a quem está pedindo. Uma coisa é pedir por pedir desesperado, outra coisa é pedir sabendo a quem se está pedindo, não é? Já mostra um pedido equilibrado, um pedido que é fomentado na fé. Porque o crente, ele pode estar até desesperado, o crente pode estar preocupado, humano que é, nervoso, triste, mas isso de maneira alguma abalará o seu relacionamento com Deus. Diferente de uma pessoa que não tem esse relacionamento com Deus. Ele se desespera e se abala no seu pedido. Mas aqui nós vamos ver alguém que está precisando de um socorro, mas enquanto pede, mostra que conhece a quem está pedindo. De maneira que do versículo 5 ao 8, ele dá testemunho próprio de que conhece esse Deus, não de agora, mas de muito tempo. Inclusive, esse salmo é considerado o salmo da velhice, porque quem o escreve, escreve velho, já em muitos anos avançado, em muitos dias avançado. E esse salmo, que é considerado o salmo da velhice, nos mostra que Deus não desampara ninguém. E aqui usando o padrão da idade, independente de ser novo ou de ser velho, de estar dando os primeiros passos ou os últimos, Deus não desampara absolutamente ninguém. Na hora do aperto, ele descreve isso de maneira clara, essa confiança de que Deus foi com ele na juventude e que evidentemente o será também na sua velhice. Esse salmo tem muitas outras porções parecidas no número 22, no 31, no 35, no 40 e no 41. E a primeira frase começa com um testemunho, depois é que ele pede, né? Ele diz assim primeiro, eu confio em ti, Senhor. Depois ele pede, não permita que eu seja confundido. Ou em outras traduções, não deixe que eu seja humilhado. Então, antes de pedir, ele diz, Deus, eu confio no Senhor. Então, já que minha confiança está posta em ti, não permita que eu seja envergonhado. Envergonhado em quê? Diante dos inimigos. No verso 2, ele pede livramento na justiça de Deus. Então, se ele está pedindo livramento, é porque ele sabe que a quem ele está pedindo tem poder para lhe livrar. Ele não só diz, livra-me,
Ele diz: livra-me na tua justiça e faze com que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Num versículo só tem 4 pedidos: livra-me, me faz escapar, inclina os teus ouvidos e salva-me. Então é alguém que está pedindo a Deus: me ouve, preste atenção em mim. E evidentemente que Deus observa. Em nenhum momento Deus vai estar sem ver, mas é uma linguagem humana para chamar a atenção de Deus. E no verso 3, ele convida o Senhor a ser a sua rocha de habitação, ou a sua habitação forte. Há outros salmos que diz que Deus é refúgio, fortaleza, que Deus é socorro bem presente, que Deus é uma espécie de castelo forte onde se abriga. Deus é baluarte, né? Baluarte é aquelas reentrâncias de uma muralha. Nós vemos isso bem nos fortes, né? Como o forte das 5 pontas. Então, ao longo da muralha, tinha aquele baluarte, que era uma reentrância onde o soldado ficava protegido e permitia ver o movimento externo. E essa linguagem também é utilizada na presença de Deus. O salmista, é até Davi que utiliza ela. No verso 3, quando ele convida Deus para ser a sua rocha de habitação, ele não pede que Deus seja esse livramento e esse escape somente agora, mas sempre, a qual possa recorrer continuamente. Em outra tradução, que tu sejas uma rocha sempre acessível. Ou uma outra que achei muito bonita: uma rocha que eu tenho acesso a cada instante. Não é só sempre, mas a cada instante. Tu és o lugar onde eu posso me esconder, tu és o lugar onde eu posso me abrigar. Os irmãos sabem que isso aqui não é um lugar físico, é um lugar espiritual. Porque não precisamos de castelo humano, de pedra, de portão de aço para nos proteger. Podemos estar num casebre, mas se estivermos num Senhor, aquele casebre é mais forte do que um castelo. Então, este homem entendia isso. Este homem tinha à sua disposição muralhas, palácios, tropas, armamentos, mas eu olhava para tudo aquilo e dizia assim: Deus, eu quero me esconder, na verdade, é em Ti. Eu quero que Tu sejas o meu livramento. Eu quero que Tu sejas o meu escape. E esta pessoa reafirma que tem um relacionamento com Deus, porque diz que o Senhor lhe deu um mandamento, uma palavra que ele salva. E isso aponta evidentemente para esta palavra. Não é somente querer a bênção de Deus, mas cumprir a vontade de Deus. Esse que está pedindo algo está dizendo assim: olha, Deus, eu estou cumprindo o que Tu me mandaste. Eu Te sirvo, eu Te honro, eu Te agrado com o meu viver. Eu estou pedindo, mas eu não sou também qualquer pessoa que só aparece no culto da vitória para pegar a bênção e depois desaparece, não. Eu não sou aquela pessoa que vem nas 7 voltas da muralha para viver o milagre e depois pega o milagre e desaparece com o milagre e tudo, não. Eu tenho um relacionamento contigo. Eu conheço a Tua palavra, ele está dizendo isso aqui, não é? Porque tem gente que pede e não recebe, porque está longe da vontade de Deus. Vem à presença de Deus como um balcão de pedidos. Deus. E Deus, como um serviçal, vem e aparece. Sim, o que deseja. Olha, Deus, faça assim, faça um rebuliço, faça de repente, porque eu sou filha do rei. Não é assim que funciona, não é? Isso é a teologia da prosperidade. De um Deus a serviço da gente. Nós é que estamos a serviço dele. Agora, quem está diante dele tem um acesso diferenciado, e foi Jesus que garantiu esse acesso. Se vós estiverdes em mim, olha que coisa linda, isso está lá em João 15, mas esse salmista, antes de Jesus revelar essa frase, ele já tinha essa sensação. Jesus disse: se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Então, quem tem essa aproximação com essa rocha eterna, pode dizer assim: Deus, e Deus diz: não, eu sei, eu te conheço. É diferente. A oração de um crente que tem comunhão com Deus é diferente da oração de um mero frequentador de igreja. Um mero frequentador de culto, um mero visitante de culto de Vitória, ele não tem nem jeito de orar, de se relacionar com Deus. A sua oração realmente é um pedido num balcão.
Deus é um motoboy, um delivery à sua disposição. Mas aquele que tem relacionamento, a sua petição e a sua adoração, elas se confundem. E isso está bem escrito aqui nesse texto, porque ele está pedindo, mas enquanto pede, ele adora. Ele está desesperado, mas enquanto ele apresenta o seu desespero, ele encontra espaço para da sua alma extrair louvores a Deus. Essa é a diferença de quem tem intimidade com ele. Está amargurado, está triste, está perseguido, está sofrendo guerras por dentro e por fora. Mas quando abre a boca, antes de sair o desespero, sai um glória, sai um aleluia. Sai uma declaração de amor, né? Aí mistura a adoração com a petição. Me diga se Deus não vai se inclinar para ouvir a oração de uma pessoa dessa. É diferenciado essa oração. E esse texto aqui é um exemplo de como nós devemos orar ao Senhor. E o verso 3, ele confirma, usando 2 pronomes possessivos, dizendo que Deus é a sua rocha e a sua fortaleza. E no verso 4, então, começa a aparecer qual era o problema que ele estava tendo mesmo. O verso 4, ele pede livramento contra quem? Das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. Eram pessoas que queriam tirar a sua vida, mas nós vamos ver mais à frente como é que eles queriam tirar a vida deles. Enquanto ele olha pedindo esse livramento, ele olha para o inimigo, e o inimigo é injusto e é cruel. Mas não dá tempo nem dele ficar muito nervoso, porque quando ele olha para aquele com que ele está falando, aleluia, no verso 5 ele para de falar do problema e começa a falar daquele que resolve o problema. Mas tu és a minha esperança. Esse que está aqui na minha frente é cruel, mas tu és as minhas delícias, tu és a minha porção. É diferente, irmão. Crente que sabe o Deus que serve é diferente. Ele não fica muito tempo focado no problema, não. Quem já leu Lamentações se alegra, porque Lamentação de Jeremias, ele descreve um cenário caótico, mas enquanto ele está dando o relatório do caos, ele para no capítulo 3, olha para cima e diz: mas tu, Senhor, tu és a minha porção. E eu digo para a minha alma, espera nele. Olha, o homem estava vendo muralha derrubada, campo pegado fogo, animais mortos, criança arrancada do pai. O cenário era de caos, mas ele olha para cima e diz: mas tu não, tu? Eu digo a minha alma, olha para ele, canta para ele, adora ele, ele é a minha porção, nele esperarei. Se alegre, porque a tua alma não tem tempo nem de se desesperar. O desespero quer se alojar na tua alma, mas não dá tempo, porque a adoração chega primeiro. A gratidão invade a tua alma e eleva os teus olhos para mudar de foco. Deus está mudando o teu foco nesses dias, tu crê? Porque o inimigo quer que tu fique focada no problema, para até te enlouquecer, terra. Mas o Senhor vacina a alma e diz: alma, olha para mim. Ele atrai a atenção da alma para ele, e no meio do caos você canta, no meio do caos você adora, no meio do caos você sorri, porque ele muda até as palavras que estão na tua boca, porque ele se agrada da tua fé, da tua comunhão e do temor que tu tens para com ele. Aleluia! Era para vocês viverem tudo à base de comprimido de tarja preta. De tanta luta que a gente passa, era para a gente ficar um olhando para o outro, tudo assim, ó. Como é que tu tá? Eu digo, eu estou na base dos 500 miligramas, e tu? Eu digo, eu estou já na cartela toda. Mas Satanás bate em retirada, porque ao teu redor tem homem justo e tem homem cruel, mas acima de nós está aquele que é a nossa esperança e que nos dá motivo para cantar. Aleluia! Tu és a minha esperança, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. O bom de ser velho na presença de Deus é que toda vez que você olhar para trás, vai dar mais motivo para crer. Eu que sou novo, tenho poucas experiências, mas quem tem 100 anos de crente, tem muito mais experiência. Aí quando olha para trás, diz: eita, é bom demais ser crente, que Deus já me livrou disso tudinho, o resto é resto. É só o complemento da jornada.
É diferente, não é, irmãos? Jeremias, ele tinha essa maneira de se dirigir a Deus. Ele chamava Deus de sua esperança. Veja aí capítulo 14 do profeta. Jeremias tinha que ter esperança mesmo, porque ele viveu muitas lutas. E se ele não tivesse alguém para ter esperança, ele teria enlouquecido, no mínimo. 14 e o 8. Olha como ele chama a Deus. Ó esperança de Israel, redentor seu no tempo da angústia. E ele também é a esperança da igreja. Ele não é só a esperança de Israel. Veja o capítulo 17 do mesmo profeta e o versículo 13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, serão confundidos, não é? Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Mas enquanto alguém abandona, no verso 14, Jeremias diz: sara-me, Senhor, e sararei, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. O livro se encerra ainda com este título, capítulo 50. O homem passou pelo que passou, irmão, mas encerra o texto, no capítulo 50, verso 7, chamando o Senhor de a esperança de seus pais. Então, se tinha uma maneira pela qual Jeremias conhecia Deus, era como esperança de Israel, né? E alguém diz no ditado popular que a esperança é a última que morre, mas a nossa nunca morre, né? Então nunca diga isso, é como diz, né? A esperança nunca morre. Você vai corrigir, é uma excelente oportunidade para evangelizar. Não, a esperança nunca morre. Alguém vai dizer, não, ela é a última que morre. Nunca morre, porque é a esperança de Israel, é o Redentor de Jacó, que também é a esperança da igreja, né? A esperança do mundo. E a Bíblia diz que quem tem esperança não fica confundido, não fica envergonhado no original. Por quê? Porque está aqui esperando. Não. O Senhor vem, o Senhor vem, o Senhor vem como água regando a terra. E quem crê nele, nunca vai passar o tempo e alguém vai dizer, olha, ele nem veio. Não, nunca vai acontecer isso, é só uma questão de tempo. Mas ele virá, ele socorrerá, ele fará. Então, quem tem o Senhor como esperança, nunca fica confundido, nunca fica envergonhado. E o salmista, na sua velhice, ele diz que Deus é sua esperança e sua confiança desde a mocidade. Ele acha tão pouco dizer que Deus era com ele desde a mocidade, que no verso 6 ele viaja ainda para mais além e diz, na verdade, Deus tem me sustentado desde o ventre. Quando eu era um zigoto, um embrião, um feto, quando era um espermatozoide mais um óvulo só, não tinha nem os anexos embrionários tudo formado ainda, não tinha nem os órgãos delimitados ainda, mas lá no ventre, Deus já me sustentava. Porque, olha, irmão, um zigoto no útero de uma mulher é algo tão frágil, que quem segura mesmo aquilo ali é Deus. É Deus. Porque se a mulher levar um susto, ela pode perder, sim ou não? No início da gravidez. O início da gravidez é aquele momento assim, olha, muito cuidado, porque qualquer coisinha, aquela coisinha de nada, perde a sua ligação com o útero e vai-se embora. A mulher perde que nem sabe. É por isso que ele diz, olha, era tu que me sustentava lá no útero. Não era o endométrio, não. Era tu, Senhor, que dizia, vai vingar. Alguém até diz assim, né? Olha, deixa para dizer que está grávida lá por 6 meses. Alguém já disse isso, já vi. Porque pode ser que não vingue, né? E você fica assim triste, as pessoas também. Aí o salmista diz, minha mãe não correu nem esse perigo. Porque Jeová dizia, não vai vingar, vai nascer, vai crescer, vai até envelhecer. Sou eu que sustento alguém ainda informe no ventre da mãe. O Salmo 139 diz, Senhor, tu entreteceste-me. É o mesmo verbo para costura de tricô. Como quem faz um tricô? Deus é quem vai ali, ó, tricotando o ser assim, olha. Determinando a cor do cabelo, a cor dos olhos, a quantidade dos ossos, mas mais do que isso, a personalidade, o caráter, a chamada. Esse aqui vai ser sacerdote, esse aqui vai ser profeta, esse aqui vai ser rei. E Deus vai ali entretecendo. E ele diz, olha, lá no ventre tu já eras comigo.
foste tu que me tiraste do ventre da minha mãe. Por isso que o meu louvor será para ti constantemente. Porque assim como tu tens me sustentado desde sempre, também desde sempre para sempre eu te louvarei, não é? A minha gratidão, Senhor, vai ser contínua, porque contínuo tem sido o teu cuidado para comigo. É por isso que a gente sempre vai estar em deficiência, em saldo negativo para pagar esse débito a Deus, não é? Porque quando a gente vem entender de fato que é gratidão, a gente já está bem grandinho. E os outros anos todinho a gente não entendia. Então a gente começa dali. Então fica sempre ali, ó, o saldo. Por isso que ele fala numa linguagem assim, trocando em miúdos. Como tu me cuidas desde o ventre, então para sempre eu vou ter que estar te louvando. E ainda não vou pagar essa conta. Eu ainda não vou. A gente faz culto e ação de graça, faz um sacrifício de louvor de maneira simbólica. Mas qual é o culto e ação de graça que de fato consegue agradecer o que Deus faz? Porque você nem terminou o culto e ele já está fazendo novidades na sua vida. Então esse culto não acaba nunca. Essa é a realidade, né? Você vê que muitos salmistas têm isso muito bem dentro do seu coração explicado, de que não tem como a gente pagar essa conta de gratidão ao Senhor. Só que esse homem, ele era bem resolvido com Deus, mas as pessoas que estavam ao seu redor, essas pessoas tinham certa dificuldade com ele. E o verso 7, que é um verso muito forte, ele diz assim: sou como um prodígio para muitos. Ou em outras traduções, sou como um portento. Ou até em outras traduções, que esse versículo é um pouco difícil, eu sou como um motivo de espanto para os que estão ao meu redor. A palavra que ele usa é a mesma que encontra lá em Deuteronômio, quando Deus diz que se alguém desobedecer, ele vai usar aquela pessoa vai sofrer a maldição, e ele vai usar aquela pessoa para servir de exemplo para outros. Olha, quem não serve a Deus, quem vive errado, entra por esse caminho. E o salmista diz que as pessoas olhavam para ele, viam a sua prova e diziam: olha aí, ó, é esse daí que Deus castigou. Trazendo para os dias de hoje, para entender ainda mais, quando ele diz assim: eu sou para muitos como um monstro, alguma tradução traduz assim, é aquele que diz assim: rapaz, fulano, tanta prova, a mão de Deus está ali pesando, eu não vou ficar nem perto para não pegar a prova dele. Que ainda hoje tem gente que acredita nisso, que prova é infecto contagiosa. Não, se quem tiver muito provado fica perto, vai passar para mim. Isso não existe. Mas não é de hoje. Já desse tempo tinha gente que olhava e dizia: misericórdia, vou passar nem perto. Se tem uma coisa que Deus não quer, é ver esse homem. Esse homem aí, irmão, é complicado. Diziam isso deste homem. E quando ele olhava, ele dizia: meu Deus, não adianta nem eu me explicar. Não adianta nem eu parar para me justificar. Enquanto as pessoas olham para mim e me têm como motivo de maldição, no verso 7, de novo, olha ele mudando o foco. Mas tu, porém tu, entretanto tu, todavia tu és o meu refúgio forte. O problema de muitas vezes é que a gente põe o foco em quem nos rodeia. Está falando de mim, não gosta de mim, pisou no meu pé, beliscou meu joelho, pisou no meu dedo mindinho, fez uma careta quando eu passei. Faça como esse salmista. Olha, Deus, não gostam de mim, mas tu é onde eu me escondo. Acabou-se. Se você for parar para detectar o que as pessoas pensam ou deixam de pensar, você vai ficar com o seu cérebro como que tiver saído de um micro-ondas, todo assim esfarrapado. Você vai dizer: meu Deus do céu. Porque quando você pensar que alguém gosta, não gosta. Quando você pensar que não gosta, gosta. Porque só quem conhece o coração do homem é Deus. Não vamos dizer aquele outro ditado feio que às vezes alguém diz na igreja: mas nem Jesus agradou a todo mundo, eu também não estou aqui para agradar. Aprenda a Bíblia, isso nada a ver de Bíblia. Jesus não agradou as pessoas, mas não foi porque ele não quis agradar, porque tinham pessoas que não queriam recebê-lo, aceitá-lo, glorificá-lo. E não é porque essas pessoas não aceitaram que eu vou ter como método da minha vida também ter pessoas que não vão me agradar, que porque eu vou ficar parecido mais com Cristo. Nada disso. Tive uma reunião breve com os irmãos, meditamos em alguns textos e citei para alguns líderes Romanos 14, quando Paulo diz à igreja em Roma, no verso 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Então, se você agrada a Deus, consequentemente você também vai terminar agradando quem é de Deus. Agora, quem não é de Deus não adianta, vai sempre se inquietar.
Quem não se agrada das coisas de Deus, sempre vai se inquietar. Faz parte, é normal. Mas muda o foco, bênção. Olha para o teu refúgio, olha para ele. Quem tiver de se agradar vai ser bênção. Quem tiver que se levantar para ser luta, faz parte da vida. Eu não vou causar luta, eu não vou procurar inimizade, mas se ela vier, ela não vai atrair a minha atenção. Eu estou olhando acima dos montes. Eu não estou olhando para o monte, não. Eu estou com os olhos acima do monte. É de lá que veio o meu socorro, do Senhor que fez o céu e a terra. Crente tem que andar assim, não é a cabeça erguida do empinar da soberba, mas é aquela cabeça que está olhando para o autor e consumador da fé. E o autor e consumador da fé está à frente e está acima. Então o crente, ele anda assim, ó. Porque se você for andar olhando para o chão, eita, botaram meu pé para eu cair, fizeram isso, disse que não gosta de mim, mandou um áudio desse jeito. Olha, esqueça. A única corrida que você não precisa correr olhando para o chão é a corrida espiritual. A corrida para o céu é a única que a gente não corre olhando para aqui. Se a gente olhar para aqui, a gente cai. É diferente, né? Toda corrida você não pode correr assim. Menino, olha para onde anda. O pai disse para a criança que cai. Mas a corrida espiritual, a gente olha, é para o autor e consumador. Porque Hebreus 12 diz assim: cumpramos a carreira que nos está proposta com os olhos fitos em Jesus. Então, quem corre a carreira espiritual parece que está hipnotizado. Ele não tem tempo nem de olhar para o lado. Ele não tem tempo nem de saber se tem muita gente, se tem pouca gente, se estão sorrindo, se estão chorando, se estão aplaudindo, se estão jogando pedra. Ele sente a pedra, mas diz: eu quero saber da pedra, eu já estou vendo a Jesus. Ele cuide do caminho. Eita, mas ali tem um buraco, Jesus já fechou ele. Mas ali tem uma cova, ele também já fechou. Ali tem um escorpião, ele já mandou embora. Ali tem um espinho, tu vai pisar que não vai sentir. Ali tem uma chama de fogo, ela não arderá. Porque os meus olhos estão postos em Jesus, autor e consumador da fé. Olha para cima, olha para o alto, para de olhar para essas coisas. Seja vacinado contra tudo isso. Passe de nível, suba de nível. Se você ainda está apegado a essas coisas, você ainda não se converteu. Porque Paulo disse aos Colossenses: se com Cristo morrestes e se com Cristo ressuscitaste, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Não, porque a irmã disse isso, a outra irmã disse aquilo, e eu estou procurando uma terceira pessoa para dizer também alguma coisa. Esquece esse questionário de opiniões e vai para o teu quarto, coloca tudo nos pés de Jesus e pede para Ele te guardar para tu chegar lá do outro lado do Jordão. Pronto, está resolvido. É isso que Deus quer de nós. No verso 8, Ele convida a sua alma para cantar. E diz assim: encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Quer vacina contra isso? Contra o homem cruel? Contra a fofoca, o disse-me-disse, a incompreensão, a chatice, a inveja, a malícia, o pé para você cair? Quer remédio contra isso? Louvor e presença de Deus. Acabou-se. Vou encher a minha boca do louvor. Quando alguém pensar que eu vou dar uma resposta, vai sair música, adorando ao nome de Jesus. Eita Deus. O que é que tu acha disso? O que é que eu acho? O hino 25, vamos cantar comigo? Faladora, falador. E aí você quebra a arapuca de Satanás. Tenho tempo não, mulher, porque Jesus me convidou para louvar Ele 24 horas. Se eu parar para conversar essa lorota contigo, eu vou quebrar o protocolo com o céu. E o protocolo diz: é louvor e glória. É louvor e glória. Tem conversa comigo não, louvor e glória. Muda o cardápio da tua boca hoje. Jesus está convidando a tu mudar o repertório hoje e temperar a tua língua com a presença dEle, porque só vai sair coisa boa. Coisa boa. Aleluia. Aí no verso 9 ele convida na sua oração a que Deus não lhe rejeite no tempo da velhice, nem lhe desampare. Evidentemente que Deus não desampara ninguém. Todos concordam com isso? Digam amém, né? Mas aqui é uma linguagem humana de alguém que está sofrendo com tudo isso e diz: Deus, eu só tenho a ti. Não me deixa, Senhor, não me deixa, porque eu preciso de ti quando as forças vão embora. Aí no verso 10 ele começa a revelar um pouco quem são essas pessoas cruéis, não é? Nós vamos ver como elas são cruéis mesmo, porque o verso 10 diz que os seus inimigos falam contra ele. E ele diz assim: os que espiam a minha alma
consultam juntos, olhe só, dizendo: Deus o desamparou, vamos persegui-lo e prendê-lo, pois não há quem o livre. O que mais amedrontava, açoitava, atemorizava, entristecia esse homem não eram armas postas à sua frente, eram as reuniões maliciosas que eram feitas acerca daquele homem. Veja que o verso 10 ele diz que os seus inimigos espiam a sua alma, ficam de tocaia. Vamos ver o que é que ele faz de errado, vamos ver o que ela faz de errado. Ficam ali, deixam até de comer, de dormir, para com essa sagacidade demoníaca querer levantar-se contra este homem que está escrevendo este salmo. E há uma tradução muito interessante no verso 10, ele diz que os seus inimigos consultam juntos. Há uma tradução que diz: eles fizeram conluio entre si, fizeram uma reunião maliciosa, com o único instinto de falar mal contra quem é de Deus. Eu quero dizer aos irmãos, não precisa nem dizer, nunca faça essa reunião. Eu só vou lhe dizer, nunca vá para esse tipo de reunião. Não precisa nem dizer para não fazer. Mas às vezes você não faz, é só convidado. Aí a bencinha diz: não, olha, não fui eu que convidei, só consultaram a minha opinião. Eu entrei só ouvindo e saí, tem multa, saí calado. Fez errado. Fez erradíssimo. Porque talvez você era um instrumento de Deus para apagar aquele incêndio. Para, com a autoridade de Deus no fruto do Espírito, dizer: irmãos, vamos acabar com isso. Vamos encerrar isso. Lá no seu trabalho, seja um extintor para o fogo de Nadab e de Abiú. Lá na sua parentela, dentro da igreja, lá na sua vizinhança, seja acabador e acabadora de conluios de malícia. Quando alguém disser assim: eu acho que vocês têm que orar tudinho. Bora, faz uma fila aqui que eu vou orar por tudinho. Vai acabar agora essa reunião. Não tem remédio melhor para apagar a malícia. Não tem remédio melhor do que falar das coisas de Deus. O que é que tu acha? O que eu acho que eu tenho que ser mais crente? Tu também. Vamos, mulher, vamos mudar nossas vestes para vestes de santidade. Tenho dito, irmãos, se o teu celular, se a tua rede social, se a tua carta, a tua caneta, teu pombo correio é instrumento para você pecar, olhe, desfaça. Diga: ó, irmão, eu vou ser um incomunicável. Se alguém quiser falar comigo, bata na porta da minha casa. Eu não quero, porque vivemos dias difíceis. Vivemos dias muito difíceis. E o coração da gente tem que estar vacinado. A nossa alma tem que estar blindada. Nós temos o compromisso somente em servir a Deus, irmão. Não participemos de reuniões estranhas à vontade do Senhor. Agora, quando for a reunião para dobrar joelho e botar face no pó, seja você que abra a igreja e seja você o último a apagar a lâmpada. Agora, essa reunião às vezes não vem. Não, eu estou sem tempo. Mas as reuniões de conversa estranha, às vezes alguém até organiza, prepara até o chá para acompanhar, mas o sangue de Jesus, e o fogo do Espírito está acabando muita reunião estranha nesses dias. Eu falo como profeta aqui nesta noite, como instrumento da revelação de Deus. Reuniões agendadas vão ser acabadas antes mesmo de começar, porque Deus não deixará o seu povo envolvido em conversas estranhas. Assim diz o Senhor. E quero dizer que quem desobedecer, aguarde ferida de Deus na terra, porque Deus não guardará ninguém na inocência e na ingenuidade, se não tiver temor com a sua palavra. Deus ainda ferirá quem não tem temor contra a sua santidade. Reuniões feitas contra o povo de Deus, reuniões feitas em resort, reunião feita em cobertura de prédio, Deus ainda vai requerer, porque a igreja dele tem dono, o povo dele tem dono, e ele se levantará do trono e dará resposta, porque a igreja não ficará sozinha neste negócio. Sua preocupação é só servir a Jesus.
Sua preocupação é só olhar para Jesus e louvar o nome dele. Mas falaram isso, mas falaram aquilo. Jesus já está sabendo. O Senhor me revelou. Aleluia. Esse homem sabia por quê? Porque o Senhor lhe revelava. Mas ele não precisava botar câmera escondida. Não precisava botar gravador debaixo do travesseiro. Não precisa não. Deixa acontecer. Fica só descansando. Quem quiser que perca o sono. Quem quiser que perca o apetite. Mas o homem de Deus e a mulher de Deus diz: da minha boca só louvor e glória. Glória e louvor. Quem quiser que se envolva com esses embaraços, mas eu vou agradar aquele que me alistou para a guerra. Receba esta palavra como vacina de Deus para a sua vida, para você escapar, porque os dias são maus. Os dias são muito maus. Às vezes participa dessas reuniões e na igreja quer ser usado. Não vai ser usado por Deus. Não vai ter unção de Deus na vida assim. Porque Deus não derrama azeite em vaso que está com entulho. Tem que estar limpo, puro para receber o azeite de Deus. Fala de Deus e o mundo, do pastor, até do pneu do carro do pastor. Está no cardápio do falatório dele e dela. Mas quando chega na igreja, quer ser profeta. Quando chega na igreja, quer ser instrumento. Não vai, Deus não vai usar. Deus não usa. Deus não usa quando a casa está suja. Ele primeiro limpa. Deus é puro, Deus é santo. Deus é justo e vê todas as coisas. Não se turbe nem se perturbe, igreja. Há um Deus vivo vendo tudo o que está sendo feito. Há um Deus vivo vendo tudo o que está sendo falado. Alguém que liga um para o outro, manda mensagem um para o outro, distorcendo o que foi dito. Há um Deus justo para colocar os pingos nos is e justificar a sua igreja na terra. Há um Deus justo para fazer tudo isso. Que alguém às vezes não tem como falar, distorce às vezes o que o homem de Deus falou. Distorce até o que o homem de Deus falou, para encontrar a ocasião. Mas eu vou me justificar, não. Aquele que está em Deus, aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. É Deus quem o justifica. Não te preocupa não, descansa, sorri, trabalha. Mostra que estás ocupado no trabalho. Deixa as serpentes e os escorpiões passarem. Jesus disse que eles não vão te fazer mal algum. E se botar veneno para a gente beber, a gente também não morre. Vai ser bom que vai matar até a sede. Bebida venenosa vira refresco no deserto, na vida de quem é crente. Entre a sobra, a fúrgia. Vem com malícia, Jeová diz, eu vou adoçar, ainda vai virar nutritivo para ela. É berga, sóbria. E bebe, diz, mulher não fez mal não, como é isso? Que é mágica não, é milagre. Tu fizesse foi um favor, trouxesse matéria-prima para Jeová transformar maldição em bênção e eu continuar caminhando neste deserto. Aleluia. Irmãos, falo com muito temor de Deus nesta noite. Eu não escolho o que vou falar fazendo sorteio, nem o que é mais bonito. É debaixo da oração, para Deus revelar qual é a necessidade do povo naquele dia. Não é de quem não veio, não. Eita, essa palavra era para fulano. Essa aqui hoje é para você. Não é para quem não veio, não. Quem não veio vai ter uma para ele no outro dia. Essa aqui é para tu. É para mim. É esse grupo. A luta, irmão, é tão grande que no verso 12, ele diz assim, Deus, apressa-te. Olha, alguém querendo botar relógio para Deus. Mas às vezes a dor é tão grande que alguém diz, Deus, eu não quero só que o Senhor venha não. Eu quero que o Senhor venha agora. Venha logo. Cadê o Senhor? Não é a primeira vez que isso aparece em um salmo, né? Esse clamor para que Deus se apresse. Nós vemos isso em 22:11, quando o salmista, um salmo messiânico, pede que Deus não se alongue dele, pois a angústia está perto e não há quem o ajude. Ele olhava e só via angústia e por isso clama rapidamente a presença de Deus. Também em 31:22, em 35:26, ele diz que alguns olham para ele e dizem assim, olha, a gente já devorou ele, isso aí já está acabado. O salmista diz, as lutas é tão grandes que às vezes o inimigo diz, isso aí já é luta vencida. Já vão procurar outro para derrubar. Mas ele diz, não, nada disso. Gente, quem dá a última palavra não é vocês não.
capítulo 40 e verso 13, ele pede para Deus se apressar em seu auxílio. O famoso Salmo 70, que é dito às vezes para pessoas que estão solteiras há muito tempo. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Não tem nada a ver. Senhor, apressa-te em me ajudar. É aquela luta que você não aguenta mais. Mas esse homem, ao passo que pede que Deus chegue rápido, que Deus se apresse, ele reconhece que, na verdade, ele sabe esperar. Sabe por quê? No verso 14 ele diz, mas eu esperarei continuamente. Então ele não está desesperado, tá? Enquanto ele diz, Deus, vem logo. Mas olhe, se o Senhor não vier agora, não tem nada não. Quem mais espera sou eu. Essa é a raiva do inimigo contra a igreja, porque a igreja, ela sabe esperar. Mas não é esperar com o braço cruzado, batendo a perna. Deus, cadê esse negócio? Murmurando, reclamando. Ele diz como vai esperar no verso 14. Eu te esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. E como eu gosto de pegar outras traduções, que às vezes melhor o nosso entendimento, eu achei uma linda que diz, eu te esperarei continuamente e redobrarei mais e mais o meu louvor. O salmista diz assim, está demorando? Pronto, se eu estava cantando, agora que eu vou cantar. Essa é a raiva do inimigo. Porque quando vem essa luta e sofrimento, é para calar, é para parar, é para entristecer. Mas quem tem convicção do Deus a quem serve, diz, Deus, eu estou esperando, viu? E eu estou esperando, é animado. Se eu cantava 3 hinos quando acordava, agora eu estou cantando 7. Se eu estava indo para um ciclo de oração só de tarde, eu estou chegando antes da dirigente. E orando para ele estender o trabalho até 5h30. Vai para lá, Satanás. Eu não vou sair da presença da adoração de Deus, não. Eu estou catando vigília, consagração, cruzada evangelística, escola dominical, sair da cama. Aonde tiver 2, 3 crentes cantando corinho de fogo, eu já chego com um pandeiro. Eu redobrei o meu louvor, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei. E sei que por fim se levantará sobre a terra. Receba ânimo dobrado, triplicado, quadruplicado, quintuplicado. Jesus está lhe dando força, sorriso, alegria. Você vai falar mais em língua, vai dar mais glória, vai dar mais aleluia. É luta, é peleja, é cansaço, é perseguição, é inveja, é macumbaria, é feitiçaria. E você sorrindo, dando glória, levantando a mão, marchando, saindo a campo, visitando enfermos, expulsando demônios. O que é isso? Isso é a minha esperança, ela está no Senhor. Ele é a minha força, Ele é o meu vigor, Ele é a minha alegria. Na alma, a alma está sendo visitada nesta noite, e o Senhor está triplicando, quadruplicando. Eu não sei qual é a medida que tu precisa, mas a dose nesta noite está aumentando para você suportar ainda mais a espera na presença dele com alegria. Este salmo nos fala tanta coisa boa, e ele continua, mas já encerro aqui a nossa reflexão, quando no verso 17 ele diz que Deus lhe ensinou desde a mocidade, e até ali ele tem anunciado as maravilhas do Senhor. E agora, quando estou velho de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus. No original, não permitas que eu morra. E por que ele não quer morrer? Veja que coisa linda. Deus, eu quero ficar vivo até que tenha anunciado a tua força a esta geração. Deus, me dê mais um tempo, que eu ainda quero pregar mais. Eu ainda quero evangelizar. Eu acho que eu evangelizei pouco, que eu cantei pouco, que eu ministrei pouco, que eu servi pouco. Me dê, eu quero vida e saúde. E isso aqui é um homem já velho, viu? Dizendo assim, eu quero fazer mais. Eu não quero ir sem antes cumprir a tarefa que tu me confiaste, não é? Nunca diga, já terminei aqui, viu? O que eu tinha para fazer, já fiz. Nunca diga isso. Porque se já tivesse terminado, não estava mais aqui, não é assim? Se ainda está, ainda tem muita coisa para você fazer. E este homem pede vigor para continuar trabalhando. Encerro lembrando aqui 2 versos. O primeiro é o 20, que ele diz assim, vê que coisa de se dizer de Deus, que essa geração de hoje já não suporta isso. Deus, tu que me tens feito ver muitos males e angústias. Não é o inimigo não, é Deus. Em outra tradução ele diz que Deus é aquele que tem lhe permitido ver muitas e duras, ou em outras versões, muitas e pesadas tribulações. Além de ter muita prova, ele ainda diz que é muita, ainda diz que é pesada.
Então era para esse homem aqui estar depressivo, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade. Era para estar, como diz o pastor Roberto, biló da cabeça. Mas este homem que diz assim: Deus, eu estou aqui passado de luta, eu estou encharcado de prova. O povo olha para mim e diz: já sei, isso aí é a prova. Não precisa nem dizer, está passando uma luta, né? É, rapaz, uma não, muitas e pesadas. Mas este homem, ele diz no verso 22, é prova dentro de prova. Mas eu vou pegar o meu saltério, a minha harpa, a minha guitarra. Ah, não vou hoje não, irmão, que é uma ventania tão grande aqui em casa. É uma luta tão grande, irmão, que eu não estou conseguindo nem andar. Esse aqui diz para você: pois eu vou pegar agora, é a minha guitarra. Verso 22. Vou pegar a minha harpa, o meu pandeiro, a minha gaita, meu xilofone, meu oboé, eu não sei qual é o seu instrumento. Não tenho instrumento não, vou pegar uma lata, botar ela de cabeça para baixo e vou bater nela com a colher de pau. E aliás, eu não vou louvar só com a mão não, eu vou também cantar com os meus lábios. Aliás, mão e lábios só não, a alma também. Eu vou convidar mãos, lábios e alma para te louvar, 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 louvar continuamente. Receba a graça de Deus, alegria e ânimo para continuar na presença de Deus animado. Enquanto esta luta não passa, tem graça. Enquanto a vitória não vem, tem graça. Você não vai ficar descabelada, com orelha, viu? Não, com tremedeira. É luta dentro de luta, mas sorrindo, cantando, andando, marchando com a cabeça erguida, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, não é? Esse é o crente que escreveu este salmo, e evidentemente um salmo que tem aplicação para todos nós aqui nesta noite.